Panini acaba de lançar o quadrinho Crise nas Infinitas Terras, uma das obras máximas da editora DC Comics, e é um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Só que tem um detalhe, essa edição veio com página a menos. Você vai saber todos os detalhes aqui no canal BBHQ. Charles Nascimento! Apostos para te servir conteúdo de valor, de qualidade, de diversão, de alegria do mundo dos quadrinhos. Se inscreve aqui no canal. Entra também no canal de Telegram que está aqui na descrição para você receber recomendações de quadrinhos com bons preços, ofertas e muito mais. E eu vou trazer para você aqui todos os detalhes da comparação entre a edição de Crise das Infinitas Terras e também a edição anterior, que é a Crise das Infinitas Terras, versão definitiva. Qual a diferença das duas edições? Por que essa edição tem menos páginas? Nós vamos saber todos os detalhes. Olha só, Crise nas Infinitas Terras é uma coisa que se você já lê quadrinhos, você já ouviu falar, tá? Mas eu preciso fazer uma rapidíssima contextualização aqui, tá bom? O universo DC, historicamente falando, nasce em 1935. Não é 38 com Superman não, na verdade ele nasce em 35. Lá em 35 já tinha, por exemplo, o Dr. Oculto, personagem criado pelo mesmo Jerry Siegel e John Schuster, os dois criadores do Superman. Ele já aparecia nas revistas, como por exemplo a Detective Comics. Detective Comics, que foi a revista que vai aparecer o Batman. Depois, em 1939, é também a revista que dá nome à editora. DC vem de Detective Comics. Muito bem. Então lá se ali em 35 e 38 vem o Superman e tal. E ao longo de 50 anos a DC publicou vários personagens, várias histórias. E com a continuidade, a ideia de continuidade que é estabelecida pela Marvel nos anos 60, essa questão de cronologia passou a ser mais importante para os leitores. Acontece que lá nos anos 80 considerava-se que a cronologia do universo DC era complicado, difícil para novos leitores. Eu tenho lá os meus questionamentos em relação a isso, mas o fato é que começa toda uma avaliação de um estudo, uma possibilidade de se criar uma história onde o multiverso DC fosse destruído e reorganizado num universo único. Essa proposta caiu nas mãos da Jeanette Kahn, que era diretora, era presidente da DC na época, e ela topou essa ideia, que é totalmente maluca essa ideia. É totalmente maluca. É maluca, a Jeanette Kahn é maluca, cara. Falei, cara, que coisa louca isso. Vamos pegar todos os nossos personagens, vamos matar gente, vamos não sei o que e tal, pra estabelecer uma terra única. Oi? Eles fizeram isso, só que fizeram com um nível de qualidade incrível. Chamaram a dupla que estavam fazendo um projeto importante na época, que era dos Novos Titãs, essa coleção aqui, ó, tá? Novos Titãs, que era o George Pérez, saudoso George Pérez, e o Marv Wolfman. Eles foram chamados para fazer esse projeto, muitos anos de estudo, de pesquisa, de análise para construir essa história que englobaria, né, todo o universo DC. O George Pérez, um grande artista, um dos maiores artistas dos quadrinhos de todos os tempos, tinha a habilidade necessária para colocar painéis muito amplos, com vários personagens que são obscuros, inclusive, no universo DC, tá bom? Então, a crise aconteceu ali, 86, a Crise nas Infinitas Terras sai em 12 edições ali, para compor, então, essa que foi, e até hoje é, a maior catástrofe do universo dos super-heróis, né? O maior, terrível, porque você vê o multiverso desabando e coisa e tal. Então é uma história fundamental, importantíssima. Eu te expliquei isso porque, primeiro, tem gente que está chegando agora no canal, precisa saber, mas tem um outro detalhe importante que tem a ver com essa publicação. Crise nas Infinitas Terras é a maior mega saga dos quadrinhos de todos os tempos. Pela importância que teve, pelo trabalho que foi na construção desse processo, ela estabeleceu uma nova ideia de produção de quadrinhos. O novo ideal, a partir de então, passou a ser o grande evento. Todo ano tinha um grande evento, uma grande saga, alguma crise. Aí daí vem a brincadeira, que a Marvel tem guerras, né? Tem guerra civil, guerra secreta, guerras secretas, várias guerras, e a DC se estabeleceu com as crises, né? Tem a crise das Infinitas Terras, depois teve crise de identidade, que é um pouco diferente, não chega a ser uma ideia de pegar todo o universo DC, mas tem a crise de identidade, tem a crise da Zero Hora, tem a crise infinita, crise final, várias crises, né? E aí o que acontece? A Panini vai publicar aqui no Brasil uma coleção que é justamente contando essas sagas importantes do universo DC. Preste atenção nessa informação, que eu não estou aqui meramente fazendo um informativo para quem está conversando agora. É um informativo importante do que eu vou explicar dessa edição. Preste atenção. Qual é a ideia dessa nova publicação de Crise nas Infinitas Terras? É a ideia de publicar uma coleção das grandes sagas DC. Essa é a ideia, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque Crise nas Infinitas Terras já foi publicado aqui no Brasil de diversas formas, várias vezes.
Foi publicado aqui no Brasil originalmente em várias revistas, que saíam nas revistas mensais na época, lá nos anos 80. Posteriormente, a editora Abril chegou a compilar em encadernadinhos, tamanho formatinho, tem até aqui na minha coleção, em 3 edições. Depois a Panini chegou a publicar em capa cartonada em 2 edições. E depois, em 2015, se não me falha a memória, publicou em capa dura uma edição definitiva, que é essa edição aqui, ó. Tá? Essa edição definitiva aqui. Só que aquela de 2015, ela estava cheia de erros e acabou esgotando depois de um tempo. Passaram mais alguns anos, em 2018, se não me falha a memória, 2018, 2019, foi 2018. A Panini publicou uma nova edição de Crise nas Infinitas Terras. Na verdade é a mesma edição, só que corrigido, mas é a edição definitiva, que é essa aqui que eu tenho, tá? Eu sou apaixonado por Crise nas Infinitas Terras e todas essas edições, exceto aquelas que saíram das revistas mensais, eu tenho. Eu tenho a de 3 edições da editora Abril, eu tenho as 2 em capa cartonada da Panini e eu tenho essa edição definitiva aqui, tá? Agora, né, saiu essa edição aqui. E aí todo mundo ficou um pouco atento com essa ideia, falou assim, poxa, mas tem menos páginas? De fato, tem menos. As diferenças ficam clarificadas logo no início, o tamanho. Você tá vendo, ó? O tamanho dessa nova edição, ela já é menor. Tá vendo? Ela é menor tanto na largura dela, quanto na altura. É diferente, tá bom? E tem alguma diferença em termos de textos, fontes, balonamento, tradução? Não, é a mesma coisa. Colorização, a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tá? Nessa edição aqui, que saiu agora, que faz parte desta coleção, nós temos aqui, né, essa guarda onde a gente vê as várias terras paralelas, né? Aí a gente já entra aqui essas páginas iniciais aqui, onde a gente vai ver, inclusive, um sumário aqui, né? Na verdade, aqui a gente vai a ficha técnica do quadrinho. Aí a gente vem aqui para a parte da introdução, que é uma introdução do Marv Wolfman, que é um texto do Marv Wolfman explicando aqui o processo de criação de Crise, tá? E depois a gente já avança para essa página aqui que vai dar início, né? Essa grande arte aqui em página dupla. Aí a gente vai dar início propriamente à história, beleza? E aí a gente, na parte final do quadrinho, quando termina, a história termina aqui, você tem um texto, um pós-fácil, que foi feito pelo Dick Giordano, ok? E você tem algumas poucas artes aqui, mostrando personagens importantes. Você tem a biografia, acabou o quadrinho. É isso que tem nessa edição. E aí você vê que ó, a coleção tá o título aqui, ó, Grandes Eventos DC, tá? Esta edição aqui é a edição definitiva. Isso aqui é arrasador, né? Porque você tem o início aqui, embora tenha algumas diferenças na arte e tal, mas é muito parecido, tá? Você tem o título aqui, essa arte não tem naquela outra, mas aqui não é aqui que tá a grande diferença, tá? Você vai ter aqui o mesmo texto lá do Marv Wolfman, que eu comentei, você vê que a arte aqui é diferente, tem o anti-monitor, a mesma página dupla, e aí você vai começar a história aqui, tá? Essa coisa da virada da página, o posicionamento das páginas, tá tudo certinho, tá tudo igual, tá? Aí a gente avança a história, né? A gente vai avançar a história normalmente. Quando a gente termina, a gente vai entrar, até deixei marcado aqui para te mostrar, a gente tem as biografias, e aqui é que tá o grande lance da diferença. Porque você vai ter aqui várias páginas, são várias páginas, deve ter aqui algo em torno de 100 páginas, mais ou menos, com aquilo que é chamado Compêndio de Crise nas Infinitas Terras. E o que acontece nesse compêndio? Você tem uma série de extras, que são extras muito legais. Você tem aqui, ó, anatomia, vou ler o índice para você, porque é o que tem tudo aqui, tá? Você tem a anatomia de uma crise, é onde a gente tem alguns textos falando sobre a questão de como foi elaborada a crise nas Infinitas Terras. Depois a gente tem o index da crise, que são várias indicações das terras paralelas que estão presentes dentro dessa narrativa. Crossovers da crise, eventos pós-crise, história do pós-crise, a legião em crise, a crise 20 anos depois. Então você tem uma série de textos com páginas, com algumas artes, com edições, tá, que vão acrescentando muito nesse conhecimento relacionado à crise nas Infinitas Terras. Olha só. Tá bom? Você tem vários e várias possibilidades. Olha só.
Então é um material maravilhoso, assim, um material para parar e ficar pesquisando, ficar olhando. Tem várias capas. É maravilhosa essa edição de Crise nas Infinitas Terras. É uma edição bastante completa, assim, com esses extras que são realmente extras muito legais. Olha só. Até fala aqui, né, das crises que depois sucederam Crise nas Infinitas Terras. Então é um material fantástico. Essa edição aqui é uma edição fantástica. Mas eu preciso te explicar isso, tá? Essa edição é uma edição definitiva. Esta edição é uma edição de uma coleção chamada Grandes Eventos DC, tá? Então por que eu estou te explicando isso? Porque muitas pessoas questionaram sobre isso. Pô, por que saiu com menos páginas? Saiu com menos páginas porque é coleção diferente. São edições diferentes. E isso não se resume só a esses casos. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar a Queda de Murdoch, por exemplo, saiu numa edição especial uns anos atrás, que ela não tem os mesmos extras que saiu em A Queda de Murdoch na Marvel Essenciais. Na Marvel Essenciais tem alguns extras, contando bastidores, cronologia e tal, que não tinha naquela outra edição. Então isso é comum. É preciso explicar isso, porque tem vários quadrinhos que saem em edições diferentes, tá? Quadrinhos que saem por coleções diferentes. Então essa edição definitiva é uma edição que se propõe dentro de um material que sairia só ele mesmo. É um material mais luxuoso, tá? A versão absoluta poderia ser, tá? Poderia tranquilamente ser uma versão absoluta, de repente com uma caixa até maior e tal, porque é um material que vai fechar nele mesmo. É um material que quer trazer aqui para você todo tipo de extra, informações, entrevistas, textos, etc e tal. Esta edição faz parte de uma coleção que vai ter outras histórias, inclusive nesse momento já está em pré-venda a segunda edição dessa coleção, que não é numerada, você não necessariamente precisa comprar a coleção toda, tá? Mas vai sair outras grandes sagas do universo DC, inclusive sagas que nunca saíram aqui em formato encadernado. Me parece que vai sair Millennium nessa saga, a próxima edição que vai sair é Lendas, né? Que foi o primeiro grande evento pós-Crise nas Infinitas Terras, tá bom? Então eu tô te explicando insistentemente até essa questão para que você entenda que a ausência desses textos aqui é porque essa coleção tem uma pretensão diferente. Aqui é uma coleção para você ter encadernado os grandes eventos da DC. Não é uma edição para que você tenha todos os extras. Charlão, você preferia que tivesse todos os extras, um index, aquela coisa toda? Óbvio que sim, evidentemente que sim. Só que aqui tem uma sacada. Tratando-se de uma coleção, se nós tivéssemos nessa edição aqui um conjunto muito grande de extras e não tivesse essa mesma quantidade de extras nas outras edições, em Lendas, Milênio, nos outros grandes eventos, eu não gostaria disso. Eu acharia ruim, porque eu falei, pô, como é que Crise tem tantos extras legais, tem 100 páginas de extras com extras maravilhosos e as outras edições não tem, né? As outras edições dessas sagas importantes. Então não faz sentido. Também não faz sentido levando em consideração se tratar de uma coleção em que existe uma versão de Crise das Infinitas Terras lá na gringa, que é uma versão super luxuosa, essa que eu te mostrei, definitiva com esses extras, né? E não tem versões da mesma forma de outras grandes sagas do universo DC que estarão nessa coleção, ok? Mais um detalhe importante. Quanto ficaria o preço dessa edição, levando em consideração toda a questão dos preços dos quadrinhos atuais, questão do preço do papel e tal, se tivesse 100 páginas a mais, em torno de 100 páginas a mais, quanto ficaria cada volume da coleção se tivesse 100 páginas a mais? Então, levando em consideração que a Panini, anos atrás, já publicou e republicou uma edição definitiva, levando isso em consideração, eu entendo que a decisão da Panini é acertadíssima, porque esse material ficaria com preço muito inflado se tivesse todos esses extras e ficaria um negócio destoante do resto da coleção. Coleção essa que particularmente eu pretendo fazer. Eu pretendo ter esses encadernados, até porque, como já disse, várias dessas séries não estão encadernadas e vai sair numa coleção bonitinha. Os grandes eventos da DC vai fazer todo sentido. É uma coleção que lembra no formato muito o material DC Deluxe. Certo? Então, o meu ponto de vista é que a Panini acerta ao lançar um material que tem a história completa, e aí eu preciso te dizer, né? Porque tem gente, inclusive, que comentou, a história não tá completa. Não, a história tá fechada. A história tá completinha nesse volume aqui, assim como estará nos outros volumes também, mas sem a mesma quantidade de extra, para que a coleção fique mais uniforme. Me parece isso totalmente coerente e justo que seja assim, tá bom? Então, assim,
Esses extras, eles são muito legais, são maravilhosos. Eles são necessários para que eu entenda a história? Não. Não, esses extras eles são algo realmente que trazem, né, uma coisa muito diferente para o material, mas eles não acrescentam na história. Não é uma coisa que você vai ler e aquilo vai mudar o sentido da narrativa para você. Ele trata-se mais de extras relacionados à curiosidade da criação da Crise nas Infinitas Terras. Então, são extras que muito voltados para quem realmente é apaixonado por estudar a questão, por saber todos os detalhes, aí vale a pena ir atrás da edição definitiva. Eu quero inclusive te dar mais um exemplo disso que eu tô falando, tá? A gente pega as edições de Sandman, por exemplo, as edições definitivas, elas têm muitas páginas de extras, né? Muitas páginas de extras. E tem essa versão que tá saindo comemorativa de 30 anos, capa cartão, preço bem mais barato do que as edições absolutas lá, as edições definitivas. Aí você me pergunta, pô, eu tenho que ler esses extras para entender a história? Olha, confesso a você que eu mesmo não li os extras. Nem os extras de Crise nas Infinitas Terras eu li completo. Realmente não li inteiro. Li algumas coisas, mas é um material bastante volumoso. Pilha de leitura tá muito grande, eu vou gastar meu tempo lendo novos quadrinhos. Porque Crise já, né, ficou entendido. Certamente eu vou ler esses extras em algum momento. Em algum momento que eu vou ler Crise, eu vou tomar coragem de ler todos os extras. Mas eu quero te dizer o seguinte, que esses extras não são relevantes para que você aprecie Crise nas Infinitas Terras ao máximo. Tá? E eu estou falando isso com bastante ciência, porque, como eu já te disse, eu já li Crise nas Infinitas Terras, é um quadrinho que eu já li mais de 10 vezes, com certeza, e já li nos vários formatos, né? Se você ler no formatinho da Abril, você consegue entender a história sem nenhum problema, tá? Claro que no encadernado assim, você tem uma arte mais bonita, o papel couché, valoriza demais o trabalho aqui do George Pérez, inclusive tem um texto. Aqui tem uma citação aqui, a memória do George Pérez, tá? O texto do Marv Wolfman aqui do começo é o texto feito para a edição definitiva, tá? Esse aqui. Aí você fala, pô, mas por que tá aqui o texto da edição definitiva? Porque é só um termo, né? Inclusive ele começa assim, né? Bem-vindo à edição definitiva de Crise nas Infinitas Terras. Essa aqui não seria uma edição definitiva, porém o texto faz sentido, porque é o texto introdutório do Marv Wolfman, isso é uma coisa totalmente aceitável, não tem nenhum problema, não é uma coisa que, o texto ele tá dizendo que é edição definitiva, mas não é edição definitiva. Eu acho que isso, se apegar nisso, seria, assim, muito preciosismo demais, tá bom? A edição tá bonita, tá bem legal, encadernado bonito, papel couché, tá? Vai formar uma lombadinha legal aí, bem parecido com essas edições aí que tá saindo Lanterna Verde da fase do Geoff Johns, que saiu aí do Batman do Grant Morrison. É muito parecido com as edições de DC Deluxe. Achei acertadíssima a opção da Panini de não elevar tanto o preço, que se tivesse 100 páginas, mas certamente elevaria muito o preço, e de não criar um contrassenso de ter na coleção um material que é super cheio de extras e os outros minguados de extra. Prefiro assim. Acho que esse material aqui, para quem nunca leu Crise, é ideal, tá? Somente para aquelas pessoas que são malucas por Crise nas Infinitas Terras, que é o meu caso. Aí sim vale a pena você tentar comprar essa edição definitiva. Tirando isso, né, não vai ser um extra assim que você vai sentir tanta falta. Talvez a questão do tamanho, mas é uma coisa mínima também. Eu comparei, inclusive, as cores, para ver se tinha alguma diferença, paleta de cores, assim, tamanho do desenho. Não, mesma coisa, tá tudo bem diagramadinho, tá tudo certinho com os textos, não tem nada de errado, tá? Então eu recomendo. Eu sou suspeito de falar porque eu amo demais Crise nas Infinitas Terras e tô com essa edição aqui. E se sair mais outra, eu compro outra edição de Crise, porque eu sou absolutamente apaixonadaço por Crise nas Infinitas Terras. Tá aqui essa edição, recomendo, o link tá na descrição para você adquirir. Fica ligado que é uma coleção, vou fazer essa coleção, vou trazer resenha para você de todos os volumes aqui no canal BBHQs. Fechou? Qual é a tua opinião? Você acha que a Panini acertou, assim como eu penso, ao deixar o material mais enxuto, ou você pensa que ela deveria lançar com todos os extras, mesmo encarecendo o material e destoando das outras edições? O que você pensa disso? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!